Olá, pessoal, boa noite. Então, estou aqui finalizando mais um curso de especialização em inteligência artificial no CNJ. Agora, especificamente, o de agrupamento de textos jurídicos em inteligência artificial para técnicos da área de engenharia de dados dos tribunais. E está excelente. Mas eu abri essa aula exclusiva, perdão, especificamente porque tivemos algumas modificações, os alunos ficaram muito interessados sobre a nova recomendação, perdão, do Conselho Federal da OAB. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar traçar um paralelo em relação à minuta da resolução do CNJ, que ainda não foi modificada a resolução, participei da audiência pública do CNJ em relação à análise dessa nova resolução, análise da minuta em si, mas ainda não temos uma nova resolução editada pelo Poder Judiciário, pelo CNJ. Mas tivemos ontem a publicação dessa recomendação do Conselho Federal do AB, trazida pelo Observatório, né? Observatório Nacional de Cibersegurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados da OAB. E eu acho importantíssimo, de fato os alunos pediram, mas é importantíssimo porque é uma grita nossa, de nós professores do curso IA, Iuris Pro, Inteligência de Alta Performance, porque nos preocupamos muito com essas brincadeiras, a verdade é essa, essas brincadeiras de usar qualquer prompt, de usar qualquer inteligência artificial sem a cautela, sem o rigor, sem a responsabilidade ética, sejam magistrados, servidores, sejam advogados, qualquer operador do direito. Então, especificamente, vamos começar aqui trazendo, não temos nova minuta da resolução do CNJ, mas temos a pesquisa que foi feita pelo CNJ do uso de inteligência artificial generativa no Poder Judiciário brasileiro. E é bem interessante, porque foi bem específica, magistrados, servidores alimentaram essa pesquisa, e esse relatório, ele faz menção também, como faz a recomendação do AB, a recomendação sobre ética de inteligência artificial da Unesco. E o que o relatório do CNJ traz? O que sempre trazemos para vocês. Primeiro, as recomendações que individualmente todo operador do direito deve ter, quanto mais operador do próprio Poder Judiciário na utilização das IAs, ou seja, das inteligências artificiais generativas. Primeiro, proteção de dados pessoais e confidenciais, que é algo que nós sempre ensinamos. Por favor, não incluir dados pessoais, está aqui no relatório do CNJ, ou informações confidenciais em prompts. Pelo amor de Deus, estamos falando isso há mais de ano. A usar ferramentas de inteligência artificial externas, né? Isso para o Poder Judiciário é inconcebível, né? Qualquer informação, diz aqui o relatório do CNJ, em um chatbot público, deve ser tratada como disponível para todos, deve ser vista dessa forma, pois os termos de serviço da maioria das empresas de IA que fornecem acesso, principalmente o gratuito, a esses sistemas, indicam que as entradas, os inputs, são usados para treinar os futuros modelos, que é o que nós corriqueiramente já falamos, estamos até cansados de ensinar. Outra questão trazida pelo relatório, a questão da saída gerada pelo sistema de IA, né? Cuidado, input, output, lixo, lixo. Muito cuidado com as questões na comparação das fontes da saída gerada por essas IAs. Outra questão, pelos operadores do Poder Judiciário, inadequação
com ferramentas, da utilização de ferramentas de pesquisa e análise jurídica. Essas LLMS comerciais, elas não trarão nunca, a não ser que haja todo esse cotejo e esse ensino que nós passamos, fontes efetivamente confiáveis para uma análise. E aí o retrabalho será muito maior. Mesmo, e o próprio relatório diz isso, mesmo com os melhores prompts, a saída pode e será imprecisa, incompleta, enganosa ou tendenciosa. Outra questão trazida pelo relatório do CNJ para os usuários do Poder Judiciário, servidores, magistrados, consciência dos riscos e das limitações dessas LLMS. Servidores e magistrados devem estar cientes de que as saídas geradas pelos LLMS podem incluir informações incorretas, imprecisas, fictícias, além dos riscos envolvidos quanto à violação à privacidade. Violação à privacidade, que é algo que nós temos batido demais nessa tecla. Outra questão, também para os operadores do direito afetos ao Poder Judiciário, a questão do uso transparente. Informar que está sendo utilizada uma IA generativa, né, na redação de texto, sejam sentenças, pareceres ou qualquer outro documento utilizado. Isso por quê? Porque podem afetar direitos das partes envolvidas, dos usuários envolvidos. Então, muito fundamental, inclusive, e aqui no relatório do CNJ, explicitamente há menção quando forem utilizados em audiências judiciais, sim. Outro tópico de relevo, a questão da integridade. Não tratar textos sintéticos sem sopesar a questão de infrações a direitos autorais, a direitos de terceiros, de propriedades intelectuais associados ao uso do conteúdo produzido pelos sistemas de IA generativas. Nós mesmos já tivemos prompts nossos, assistentes nossos, que são utilizados com todo rigor, já compartilhados, enfim, por pessoas alheias a essa situação. E o mais importante ainda em termos de CNJ, ainda em termos de relatório do CNJ, que isso é importantíssimo, profissionais e funcionários públicos ou privados, magistrados e servidores, de acordo com toda essa recomendação da Unesco, e assim já tido pelo Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá, Califórnia, Estados Unidos, Associação Europeia e principalmente a Unesco, serão pessoalmente responsáveis pelo material produzido em seu nome. E essa foi justamente a linha de raciocínio, isso está no relatório, essas são as palavras do relatório do CNJ, essa foi a mesma linha de raciocínio na análise do procedimento de controle administrativo, PCA, do CNJ, 416/89 de 2023, onde foi destacada a necessidade da supervisão humana nessa utilização. Então, cautela, responsabilidade pessoal do servidor e do magistrado. Se falará em termos de violação da LGPD, questão de dados sensíveis e dados de terceiros. Agora, finalizando a questão do CNJ e já perpassando para a recomendação do Conselho Federal da OAB, importantíssimo mencionar que, nos considerando, a OAB também traz o que? A recomendação sobre a ética de inteligência artificial da Unesco como subsídio, como fundamento para toda a sua recomendação. E não só, também a primeira resolução global sobre IA, aprovada, como todos sabemos, pela Assembleia Geral da ONU em março de 2024, né? Pelo amor, né? Tenhamos atenção. E, claro, a OAB traz a questão
nos considerando do Código de Ética e Disciplina da OAB, que prevê o sigilo profissional como inerente à profissão, o dever de decoro, veracidade, lealdade e boa-fé, e também nos considerando a ideação de que as ferramentas de IA generativa podem utilizar informações compartilhadas em seus sistemas para treinamento, incluindo os próprios prompts ou os documentos carregados. Aquela situação que nós sempre falávamos, pelo amor de Deus, não subam o PDF dos processos, por melhor que seja a ferramenta de inteligência artificial. Primeiro que não, a maioria nem vai ler tudo, né? Vai oscilar, vai utilizar por probabilidade, mas independentemente disso, não compartilhar isso, porque são terceiros, né, não envolvidos nessa situação. E já na recomendação, traz, né, resolve a questão de que o advogado tem que zelar pela confidencialidade e sigilo profissional dos dados que ele está utilizando na inteligência artificial. Saber adotar medidas de segurança e possibilitar a não utilização dos dados fornecidos para treinamento dos sistemas, que é algo que nós sempre batemos na tecla. Temos ferramentas, temos formas de utilizar a IA generativa sem esses riscos. Façam dessa forma, utilizem dessa forma. E também recomenda, por fim não, mas por aí, recomenda que o advogado opte pelo uso de ferramentas, que é o que nós sempre falamos, de IA generativa, compreendendo efetivamente como é o manejo dessa tecnologia, as limitações da ferramenta que é a escolhida e os riscos associados a tal utilização. Aprender, dominar os termos de uso e as políticas aplicáveis em relação ao tratamento dos dados realizados. Tráfego de dados, isso é importantíssimo, enquanto a utilização, como está, não só o armazenamento dos dados para treinamento, mas o tráfego desses dados utilizados, porque são dados de terceiros, dados pessoais sensíveis, enfim. Ressalta que deve haver, então, a contínua aprendizagem em relação a esse manejo, capacitações constantes, eu diria praticamente diárias, porque a cada dia as ferramentas modificam tudo. E a transparência com o cliente, né? Claro, o Conselho da Ordem dos Advogados se preocupa em relação ao usuário final, transparência com o cliente e aviso da utilização de IA, né? da pretensa ou possível utilização de IA. Por fim, porque essa não é uma aula, é simplesmente uma mini aula para vocês, porque foi a pedido dos alunos, num comparativo, relatório do CNJ, minuta de resolução do CNJ no Poder Judiciário e recomendação do Conselho da OAB, o que nós temos aqui? Tanto um lado quanto o outro dizem o tempo inteiro, ressaltam o tempo inteiro que ao utilizar a IA, se escolham soluções que ofereçam controle sobre os dados utilizados, evitem compartilhar informações confidenciais com plataformas de inteligência artificiais que não sejam do domínio do próprio usuário, do advogado, no caso, porque esses dados são confidenciais e eles podem ser, e na maioria das vezes, são reutilizados como aprendizado, né? E é a questão da ética na advocacia por parte do Conselho da Advocacia. E em termos do Poder Judiciário, né, especificamente a recomendação de que os dados enviados não sejam identificáveis, né? Porque a coleta, a reutilização é fato, todos nós sabemos que existe, o que pode expor o quê? O judiciário a problemas sérios de confidencialidade e riscos de vazamentos, tanto na utilização quanto no tráfego de dados, na utilização incorreta
da inteligência artificial pelos operadores do direito como um todo. Então, fico alerta, já teremos aula atualizadíssima exatamente sobre essa questão da privacidade, sobre tudo que nós já mencionamos em relação às políticas de privacidade, tráfico de dados, como poder utilizar da melhor forma, claro que há, mas não vamos falar disso agora. Ficou só um alerta para que vocês se debrucem sobre essa recomendação e se atentem a tudo que nós já ensinamos. Um forte abraço.